Uma embarcação que transporta jovens ávidos por crescimento profissional e conhecimento intelectual até a fonte de trabalho ou em busca de aprendizagem. Esta é a melhor definição sobre o projeto NOW, uma iniciativa do Instituto SEB, que todo ano é uma ótima oportunidade para jovens talentos. Nós estamos recebendo aqui a Romária Souza, psicóloga do projeto NOW, para sabermos mais sobre alguns detalhes sobre esse trabalho importantíssimo, trabalho social, trabalho educativo, um trabalho realmente meritório. A gente tem realmente que enaltecer. Romária, bom dia, é um prazer te receber. Bom dia, igualmente, é um prazer estar aqui com você, falando sobre esse projeto que com certeza ganhou meu coração. Não é? Ganha mesmo, conquista todo mundo, né? É demais. E assim, trabalhar com jovens é muito bom, né? É trabalhar com o futuro, é trabalhar ali com a energia, é trabalhar desenvolvendo esse jovem com habilidades socioemocionais, que é o que a gente faz no Projeto NOW. E é algo que também vai transformando a vida desse jovem. Então, isso também é muito rico para cada um de nós que trabalha no projeto. E o resultado, né? Quando ele volta, esse projeto volta para você em forma de bons resultados positivos, né? Principalmente essa transformação. Exato. Porque quando a gente trabalha, porque a gente sabe hoje as dificuldades que os nossos jovens têm de se inserir no mercado, muitas das vezes eles precisam desenvolver habilidades como comunicação, liderança, resolução de conflitos, tomada de decisões, que hoje é tão primordial no mercado de trabalho. E a gente faz muito isso com eles. Então, a gente trabalha tudo isso e, ao mesmo tempo, o que é mais importante que é na prática. Então, a gente coloca esses jovens para colocar a mão na massa e eles vão se transformando, tanto que a gente costuma até dizer, né? Tanto internamente, porque é algo também que transforma internamente, e eles acabam dizendo isso para a gente, voltam, relatam, né? E também no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, isso para a gente é algo que nos aquece, nos faz aí combustível. Aquilo que eu falei no começo, né? Contagia, né? Contagia. Nos deixa, você acaba sendo tomado, né, pela emoção, e a própria razão. A razão é quando você vê os resultados positivos. Positivos. E a emoção é ver essa meninada crescer, né? Sim. E o Zé, o que é mais bonito também é porque esse projeto, o que acontece? Eles chegam muitas das vezes jovens assim que não sabem, perdidos, porque quando a gente sai do ensino médio, ou a gente também tem jovens que estão no primeiro ano, no segundo ano, né? Mas também aqueles que já concluíram e estão nesse processo de se inserir no mercado de trabalho. Então, eles chegam perdidos ali. Para onde eu vou, o que eu vou fazer, do que eu gosto. E o autoconhecimento também, que o nosso trabalho, enquanto NOW, né, que a gente também vai trabalhar esse autoconhecimento, até eles se descobrirem que faz sentido para ele, qual vaga faz sentido. Não é só ganhar dinheiro. E é um espaço da meninada, né, que faltou isso aqui, né, para desilusão, para desesperança, né, para o desencantamento. Daqui não vai dar mais nada, coisa e tal. E de repente surge um NOW na vida, te falando assim, vem, nós vamos junto. Isso, e é justamente esse acolhimento, né, que muitas vezes os nossos jovens necessitam. Esse acolhimento de, vamos junto com a gente vai construindo um norte, né? Então, tanto nós profissionais do NOW quanto o nosso jovem, ele vai construindo o norte dele junto. Então, vai traçando aquela bússola, né? E isso é muito gratificante de ver. Extremamente gratificante, né? Quais são as atividades do Projeto NOW, Romário? Olha... Você que tem nome de craque. Ai, obrigada. É verdade. E é em homenagem ao Romário? Não é em homenagem. Minha mãe que gostou do nome colocou e assim ficou. Mas todos pensam. Então você tem um sotaque nordestino. Eu sou de Fortaleza, mas faz 8 anos que eu moro aqui em Ribeirão. Preserva esse, eu acho muito bonito. Sim. Faz parte, né, da minha história. Sem dúvida. E então, o que nós temos no NOW? Hoje a gente trabalha com jovens, nós temos psicóloga, assistente social, né? A gente tem a parte da tutoria também. Então, o que acontece? A gente acolhe esse jovem, a gente traz dinâmicas, a gente traz rodas de conversa. Então, a gente vai desenvolver habilidades socioemocionais. O que é isso, Romário? A gente vai desenvolver comunicação, liderança, resolução de conflitos, não é?
tão necessária para o mercado de trabalho. Porque a gente sabe que hoje em dia não importa só a gente ter o conhecimento. O conhecimento é importante. A gente sabe que grandes empresas admitem pessoas pelo conhecimento intelectual, mas elas muitas vezes desligam pessoas pelo seu comportamento. Então a gente trabalha muito isso com nossos jovens. Como se comportar na entrevista, o que falar, né? Perguntas assim que normalmente eles vão participar de entrevistas no mercado de trabalho e eles trabalham currículo, LinkedIn. Isso eles vão ter noção do que falar, como se comportar, como agir, se conhecer. Então, além disso, a gente também trabalha dentro do Projeto NOW, tem um projeto ODS. O que é isso? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente ajuda esse jovem, eles também constroem um projeto para atuar dentro da comunidade. Olha que rico! Então, eles que vão ser o protagonista, eles que vão fazer a diferença, eles vão em busca de um problema na sociedade e eles mesmos vão trazer a solução. E isso acompanha os 3 meses do projeto. Isso é muito bonito, né? Isso é. Sem dúvida. E é onde eles se transformam. Então, o NOW Mercado de Trabalho, além de a gente trabalhar com eles internamente dentro do Instituto, não é? A gente também leva eles na prática. E aí, o projeto ODS é essa prática. Lá eles vão trabalhar em equipe, vão ver as dificuldades, vão ver o que eles precisam desenvolver mais. Então, isso é muito rico. Você deu uma explanação de para quem o projeto é dirigido e como funciona, né? Mas o projeto ele é muito mais do que um cursinho, né? Sim, é um treinamento. Um vestibular convencional, né? Sim, porque aqui nós temos o vestibular, né? NOW Vestibular, e nós temos o NOW Mercado de Trabalho, que é onde a gente trabalha essas habilidades socioemocionais para eles adentrarem no mercado de trabalho. Essas habilidades que você fala, quais são essas habilidades trabalhadas, né, com os participantes durante o curso? São comunicação, liderança, resolução de conflitos, tomada de decisão, empatia, né? Leitura da realidade. Então, tudo isso a gente trabalha com eles. Então, eles vão identificar neles, porque muitos chegam sem conhecer as suas habilidades, seus talentos, né? Você falou no caso, por exemplo, empatia, né? Tem pessoas que não são empáticas porque não sabem o desenvolver. E tem pessoas que, por natureza, de forma bem natural, espontânea, elas têm uma empatia assim, bastou olhar já... Basta olhar, E existe muito isso. Então, a gente também mostra para eles o que é, se eles reconhecem. Aí a gente também traz atividades na prática onde eles possam desenvolver essas habilidades e onde eles possam reconhecer também essas habilidades neles, né? Nossa, eu sou uma pessoa que eu tenho uma característica de líder. Olha que interessante, eu não sabia disso. Olha, eu sou uma pessoa que eu sou boa em comunicação. Eu sou uma pessoa que eu me comunico com clareza. Eu nunca tinha percebido isso. E olha quanto é transformador você se reconhecer nisso, não é? É uma descoberta fantástica. Descoberta. Você está descobrindo um eu até então isso, que você desconhece. Você que é o seu maior intérprete estava desconhecendo. E quantas vezes a gente passa por isso, né? Muitas vezes nos falta, às vezes, a autoconfiança. De, eu sou capaz, eu consigo ir lá. E quando a gente trabalha isso com esses jovens, a gente vê uma das coisas que mais muda é essa autoconfiança. E que é tão primordial. Agora, vamos fazer cara ou coroa? Vou te explicar. Você está mostrando uma face da moeda. E o outro lado? Você tem que ter quem absorve essa mão de obra, quem está em busca dessa mão de obra. Como é que existe essa interação? Como é que vocês provocam? Não estou dizendo nem... provocam mesmo essa interação. Olha, hoje o Instituto ele também tem parcerias no mercado de trabalho. Então, normalmente, essas parcerias, eles elencam para a gente uma vaga, não é? Uma vaga de emprego, e aí traça ali as habilidades que necessitam para aquele candidato. Então, a gente olha para os nossos jovens, vê quais são as habilidades que eles têm ali, se essas habilidades conversam com as habilidades e os critérios da vaga pedido, e aí começa esse processo de seleção, né? E também a gente desenvolve tanto esse jovem que ele
ele vai buscando o próprio caminho dele. Então, esse jovem vai buscando vai começando a pesquisar empresas, vai vendo quais empresas que estão de acordo com os valores deles, vai vendo aqueles se está fazendo sentido ou não para eles, e eles deslancham. É tanto que, na maioria dos nossos jovens, a grande maioria, às vezes, nem termina o treinamento, porque já está empregado. Então, muitos desses jovens já ajudam a família, né? E olha como isso é importante. Olha como é essa trajetória de até o mercado absorver esse jovem, porque é um jovem mais preparado, não é? É um jovem que vai traçar ali, vai trazer... É uma educação inovadora, né? Muito. Agora, você tem, nesse aspecto aí, você tem alguns eixos que você tem que seguir, né? Por exemplo, empreendedorismo social, sustentabilidade, né? Transformação social e o protagonismo. E o protagonismo. Porque não basta também ser, não, às vezes você é um coadjuvante e tem tem campo, tem espaço para você se tornar o protagonista. E isso é tão importante que você falou, que um dos nossos, que é justamente o projeto ODS, que é onde eles desenvolvem tudo isso, esse protagonismo, essa ação social, que é justamente ali que eles percebem quanto eles são capazes de realizar. Vamos para a prática. Como é que é na prática isso? Na prática, o que eles vão? Por exemplo, se os jovens têm uma dor da sociedade. Olha, essa dor pra gente, o que incomoda é ver muitas vezes pessoa em situação de rua, né, passando necessidade. Então, esse jovem vai desenvolver através de ferramentas de gestão, que é o 5W2H, PDCA, que a gente trabalha com eles, não é? Que são ferramentas de gestão do mercado de trabalho. Então, eles desenvolvem uma ação para praticar dentro do bairro deles, ou dentro de uma associação de moradores, ou dentro de uma ONG, tá? Aí esse jovem ele vai trabalhar, vai arrecadar, por exemplo, vai em busca de parcerias, seja de restaurante, seja de comércio, eles mesmos, eles que vão atrás. Então, eles buscam essas parcerias, arrecadam o que necessitam para auxiliar as pessoas em situação de rua e no dia X determinado da ação deles, eles vão e fazem toda a ação social. Então, eles doam alimentos, né? Eles vão lá ou doam casacos. Agora nós temos uma ação social que é justamente a campanha do agasalho. Vai entrar o frio, né? Muito Isso. Natural. E foi uma dor que apareceu dos nossos jovens. Então, aí eles trabalham o protagonismo, trabalha o empreendedorismo também social, né? Porque esses jovens, eles têm que empreender, eles têm que buscar onde que eles vão pegar essa arrecadação de agasalho, como eles vão fazer isso, em que local. Olha quanto planejamento existe aí. Então, é um projeto que eles começam, planejam e finalizam tudo eles mesmos, em equipe. Você falou na surpresa que às vezes o jovem tem de se descobrir, se autodescobrir. Sim. Pô, mas eu não sabia que eu era bom em comunicação. Eu nem imaginava que eu conseguiria fazer uma explanação dessa, né? Até mesmo na hora de montar o próprio currículo, você tem que vender aquilo que você tem de melhor. Sim. Eu tenho conhecimento, eu tenho as dicas de como transformar um óculos em jornalismo, né? Sim. Ou seja, contar história, que é o que a gente vive fazendo, né? Sempre em busca de uma boa história. Como é que é esse lance olha, para preencher o teu currículo, você tem que tornar exponencial aquilo que você tem de melhor. Isso. A gente trabalha porque às vezes a pessoa não está vendendo isso. Não. E prefere até, às vezes, aquele negócio, língua, ela fala 18 línguas. O que acontece? Nós, como a gente trabalha com jovens que ele está se preparando para adentrar no mercado, então, muitas das vezes, os nossos jovens são aqueles de ensino médio, não é? Então, vai ter uma realidade que muitas das vezes não preparou um currículo, não sabe como fazer. Quem nunca, né? O que eu coloco nesse currículo? Quais são os pontos principais que não podem faltar em um currículo? A gente trabalha isso com eles. Então, a gente vai desde os pontos essenciais que não podem faltar, como dados pessoais, objetivo profissional, né? Formação acadêmica, a sua experiência profissional, então, idiomas, habilidades comportamentais, hoje as soft skills aí, a gente precisa trabalhar com esses jovens. Então, a gente vai desenvolver com esse jovem um currículo com ele, certo?
Rô, eu não tenho, eu nunca trabalhei. E aí, o que eu coloco? Muitas das vezes esses jovens já fizeram voluntariado. Então, isso é a favor deles. Né? Muitas vezes esses jovens fazem cursos extras, que às vezes vão em alguma instituição de forma gratuita e aí fazem vários cursos. Isso também entra no seu currículo. Então, a gente vai estruturar um currículo que muitas vezes o jovem acha que não tem nada para colocar. Olha como isso também é de extrema importância. Tem e muito, né? Tem e muito. Por quê? Porque a gente vai olhar para a vida pessoal desse jovem. O NAU, ele só atende jovens de Ribeirão Preto? A gente atende hoje, nós temos, o presencial é só em Ribeirão Preto, mas nós temos via Brasil. Então, o que acontece? Paralelo, né, ao presencial de Ribeirão Preto, a gente tem turmas acontecendo online. Então, nós temos 2 turmas, uma pela manhã e outra pela tarde, online, que atende todos os jovens do Brasil. Olha que legal. Muito legal, muito. Então, aqui em Ribeirão Preto é o lugar que é presencialmente, né? Então, é só de Ribeirão. Mas as localidades e de todo o Brasil Agora, é online. Romária, eu acompanho isso há tempos, o trabalho excepcional do NAU, e a gente vê a seleção desses jovens, né? A procura é muito forte, muito grande. Como é que vocês conseguem estabelecer uma pré-seleção? Olha, o que acontece? As inscrições, elas ficam permanentes. Então, você que aí tem um vizinho, tem um jovem entre 16 a 24 anos, quer entrar no mercado de trabalho, quer desenvolver habilidades socioemocionais, o que acontece? As nossas inscrições, elas ficam abertas. Então, se você entrar no site, vai ter lá tudo para você colocar seus dados, contato, e aí, logo depois, as psicólogas entram em contato com esse jovem. Então, se esse jovem atender os pré-requisitos, quais são os pré-requisitos? Ter de 16 a 24 anos, ter até uma renda familiar de até 4 salários mínimos, estar estudando ou ter concluído o ensino médio e estar desempregado. Atingiu esses 4 critérios? Então, é muito provável que você vai estar participando do NAU Mercado de Trabalho. E cada vez a procura tem sido maior, né? Sempre é muito grande. Porque são jovens que querem se desenvolver como pessoa, profissionalmente. São jovens que buscam também, porque você sabe, precisa ter essa ação, né, de querer. Então, os jovens, como tem essa procura grande, eles gostam também desse acolhimento que tem. Eles gostam de olhar para eles também, embora que às vezes não é tão fácil olhar para você, né? Se autoconhecer, a gente sabe que tem aí um desafio. E às vezes tem pessoas que evitam, né? Isso. Isso é muito, né? Você que trabalha nessa área, né? Isso mesmo. Com o intelectual, com o emocional das pessoas, tem pessoas que têm medo até de se descobrir. Medo de se descobrir. Porque você também precisa ter coragem para poder você conseguir chegar onde você pode chegar, né? Porque isso é uma das coisas mais importantes que eu acredito, até como profissional. O autoconhecimento é algo que te liberta, mas existe também um processo a seguir, não é? Existe aí algo que você precisa ter coragem de olhar para as nossas feiurinhas, para as nossas luzes, e isso não é tão fácil. Não é tão fácil. Não é. E isso a gente faz muito com eles, porque o que acontece? A gente desenvolve com eles também aqueles pontos que, por exemplo, eu não sou tão bem na hora de me comunicar com clareza, não tenho assertividade. A gente vai trazer, vai trabalhar, vai trazer dinâmicas práticas para que esse jovem se desenvolva. E às vezes o próprio reconhecimento, né, dessa deficiência já é um passo gigantesco, né, em direção ao futuro, em direção ao autoconhecimento. Muito. E você percebe que as pessoas ficam até mais confiantes, José, quando elas se permitem se autoconhecer, se permitem se desenvolver, porque assim, é um diferencial. Quem está no NAU, né, e passa ali 3 meses de treinamento desenvolvendo essas habilidades. Porque assim, hoje é muito importante a gente ter adaptabilidade. Hoje, uma das coisas que mais acontece na nossa vida são mudanças. E aí as mudanças chegam, batem na porta, o que eu faço, né? A gente tem, por exemplo, muitas das vezes, desafios financeiros. E aí, na hora que chegam esses desafios, como eu me comporto? O que eu consigo fazer? Não, vamos em busca de uma solução, né?
Mas muitas das vezes a gente, como pessoa, acaba se desesperando, acaba não vendo uma luz no fim do túnel, né? E aí a gente trabalha até com esses jovens assim, E você calma. sabe muito bem que trabalhar com desesperança é uma das piores coisas que existe. Né? A pessoa perde, entrou nessa fase de desesperança, cria o desestímulo e daí por diante você vai amortecendo emoções, né? Sim. É muito ruim isso. Por isso que é importante se desenvolver cada vez mais. Né? Porque aí você se conhece, você vê aonde que você está tendo a desesperança. Não, então vamos fazer Nossas diferente. emoções têm que estar vivas, né? Elas precisam viver e sobreviver. Sim, e elas que vão dar norte para a gente. Mas é verdade. E a gente é muito emocional, né? Muitas das vezes o nosso emocional chega muito mais rápido que a razão. Ah, sem dúvida. Não sem é? dúvida. Muitas vezes isso aí. É. Romária, brigadíssimo pela sua presença aqui. Imagina, Desejar toda a sorte do mundo para vocês. Eu acompanho bem de perto o trabalho do NAU. Fico cada vez mais, eu me sinto muito, muito honrado de estar tão próximo, de ver essa molecada, coisa e tal. Às vezes você passa lá, eles estão tomando o lanche da tarde, tudo sentadinho, já discutindo o que vai ser, o que não vai ser, coisa e tal. É verdade. Isso gera frutos. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Disponha quando quiser. Obrigada. Eu te agradeço. Obrigado.